Boa noite a todos. Vamos dar início ao encontro online do curso Moda Lab+, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética em toda a cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation, que fortalece a nossa missão de transformar o setor da moda. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas. Eles compartilham conosco suas trajetórias, experiências, visões de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje temos a honra de receber a Flávia Amadeu. A Flávia é designer, doutora pelo London College of Fashion. Isso, Sustainable Fashion of London. É pesquisadora, empreendedora social, proprietária da Flávia Amadeu e Amadeu Sustentável, fundada em 2016, e da marca Claws of Tiger Taylor Brasil, de unhas bioplásticas biodegradáveis. Quero saber mais sobre isso. Bom, seja muito bem-vinda, Flávia, é um prazer ter você conosco. E, para começar, a gente gostaria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória com a gente. Muito legal. Gente, então, boa noite. Gente, eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória. No finalzinho eu entro aqui com outro device. Eu sou a Flávia Amadeu, eu já dei uma super apresentada. E no ano passado eu comemorei 20 anos aí de pesquisa com materiais sustentáveis, trabalho na Amazônia, trabalho de impacto socioambiental, que é o que eu tenho feito aí há mais de 20 anos, na verdade, mas 20 anos marca a minha trajetória também com comunidades na Amazônia. E aí, o que eu pensei para hoje? Eu já te passei o link dois links, né? Um link é um introdutório assim, mostrando como se faz a borracha da Amazônia, um pouquinho desse trabalho. E depois vem o desfile que eu fiz no Brasil Eco Fashion Week, que aí são 5 minutinhos. E a partir disso, aí eu queria contar um pouco, aí eu tenho uma outra apresentação para contar sobre os looks e cada material, porque cada look traz um material diferente, uma história diferente, e assim, são todos sustentáveis. Então, aí na apresentação eu conto tudo para vocês. Mas eu pensei nisso primeiro para aguçar aí a curiosidade. Está um pouquinho lento, mas está indo para vocês. Então, essa foi a introdução. Depois eu vou falar um pouco sobre esse processo na Amazônia.
É uma pena que está travando, porque a música deve estar travando também, né? Olha, a música não tá travando, é o vídeo mesmo. Ah. Não pena que está travando tanto para vocês. Então, gente, espero que tenham gostado. Uma pena que tenha travado, né?
mas vocês Ótimo. podem assistir depois o desfile fluido, fluindo aí, né? Super. E o seu canal aqui no YouTube tem vários vídeos, né, Flávia, que eu acho que seria bem legal o pessoal assistir, né? Sim, bem legal, inclusive com comunidades e ensinando a fazer os materiais, né, para as comunidades, assim, para vocês terem uma ideia. Tem um vídeo bem legal com Mulheres do Mato Grosso, que é um grupo de mulheres, assim, que eram artesãs. Ai, que bom que você gostou da Mari. E, e aí eu fiz uma transformação nessa comunidade, porque as mulheres, elas eram mulheres seringueiras, que coletavam látex das árvores, que nem vocês viram no primeiro vídeo, para a indústria. E essa borracha que vai para a indústria é uma borracha assim, que você não consegue fazer nada com ela, é uma matéria-prima muito bruta. E aí, então, eu fiz toda uma formação com elas de ensinar a fazer os materiais, vários materiais, e agora elas são, as flores das seringueiras são artesãs, estão fazendo um trabalho assim, muito bonito. Vou mostrar para vocês a apresentação, deixa eu ver só tenho que acessar aqui só um minutinho. Mas eu queria saber se vocês conhecem o Brasil Eco Fashion Week, se vocês já participaram, já estiveram lá, quem já teve essa experiência de desfile. Oi, Flávio. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, Flávio, eu sou o Luau, tudo bem? Tudo bem. Eu estava na última edição do Brasil Fashion Week, aliás, assisti esse seu desfile. Que legal. Foi muito interessante, sim, né? Eu conheci o Brasil Fashion Week, acho que na edição de 2023, e eu acho que ele traz uma questão. Vai ficar redondo o que eu vou falar, mas, para vocês entenderem, muito naturalista, né? É tudo muito simples, muito natural. Então, meu primeiro impacto quando eu fui ali no Brasil Fashion Week foi a questão, tipo, das coisas serem tudo sustentável, né? Então, os stands serem sustentável, as cadeiras, enfim. E eu acho que o que as marcas trazem dentro da passarela é algo totalmente incrível. E é algo que a gente consegue manusear justamente com essa questão da moda sustentável. Exato. Que legal, que bom. E vocês? Tem mais alguém que já foi, já conheceu? Meu trabalho é bem estruturado mesmo. Então, gente, eu estou perguntando, os mais tímidos podem escrever, pois é, porque é um evento que eu recomendo muito, assim, eu sempre falo que hoje a moda, ela tem que pensar nessas questões, não dá mais para você ir no desfile e ver roupinha na passarela. Roupinha na passarela eu vejo todo dia, na rua, nas lojas, e hoje a gente chegou num momento, não sei o quanto vocês já se aprofundaram na questão da moda sustentável, que é urgente mudar as cadeias produtivas, os materiais, pensar também nos diversos corpos, né, que fazem parte do dia a dia. Acho que essa questão da inclusão hoje está bem mais disseminada, mas a questão dos materiais das cadeias produtivas, acho que nem tanto. Né? Então, é um evento que eu acho assim muito importante vocês irem, verem o que está acontecendo, as novas possibilidades, os novos materiais. Claro, hoje no São Paulo, eu mesma tenho participado de vários São Paulo Fashion Week, geralmente com outras marcas, e já tem tido muitos materiais. Alguns são meus clientes que acabam trazendo desenvolvimentos que eu faço, ou materiais da minha empresa, das comunidades. Então, tudo isso já está melhor, né, essa parte de inovação, mas eu vejo assim, sem sustentabilidade não tem inovação, sabe? E uma coisa complementando a outra. Eu estou tentando abrir aqui também, enquanto a gente fala, essa última palestra aqui, que agora o meu é que travou. Com certeza. A Carolina fez um comentário aqui, que é o comentário que eu ia fazer, se ninguém abrisse a câmera e falasse, né? O UOL sempre ajuda muito aí, é muito legal ouvir de vocês, mas que a importância da gente ver os estandes, né?
que tem as pessoas Sim. que produzem, né? E a gente pode ter esse contato direto com quem produz. Então, a gente, estudantes de moda, né? A gente está querendo conhecer o que fazer, né? Tipo, encontrar direto com essas pessoas, né? Que tiveram as ideias, com quem produziu, quem pensou a marca, quem está ali no contato, né? Da produção. Eu acho muito interessante, assim, é um contato muito rico e tem que ir, gente, é muito legal mesmo. Seria até legal a Ecoteste fazer parceria para os alunos participarem, né? Esse ano mesmo eu fiz uma parceria com a Santa Marcelina. Então, aqueles que entraram comigo no palco eram alunos da Santa Marcelina, e foi uma experiência incrível, assim, aquele menino falou assim: "Nossa, eu nunca imaginei, foi muito emocionante", então, assim, para eles também foi um momento único, né, de entrar na passarela, sabe, de ter aquela sensação, fora toda a experiência de backstage, de produção, né, a loucura, assim, a correria, assim, de final né, de montar toda a coleção e colocar ela na passarela, assim, então, foi muito, assim, acho que, foi muito enriquecedor para eles. Super. Nossa, eu estou aberta, sempre Oh, preciso de parceiros, né, de trazer essa experiência aí para. super. E quando a gente pensa na borracha, né, eu acho que tem muito uma coisa, muito do acessório, né? Pelo menos para mim fica muito na cabeça assim, o acessório de borracha, mas quando ele vira vestível, né, é É, mágico de ver, né? Principalmente. com certeza. É, porque eu já trabalho com acessórios há muitos anos, então as pessoas acabaram conhecendo mais esse trabalho, até com essa borracha colorida, mas eu trabalho com muitos outros materiais, e ali vocês viram, assim, uma gama deles e ainda tem mais. Eu vou compartilhar aqui. Luan pode se candidatar sim, agora eu não estou contratando ninguém, mas de vez em quando aparecem oportunidades, assim, até de aprendizado mesmo. Por exemplo, já fiz, parceria também com o IED, para a gente fazer uma produção especial de látex, então os alunos aprenderam e me ajudaram a desenvolver um material que eu precisava produzir. Aí nesse do desfile também, esses alunos aprenderam, né, foram ali perto já, foi perto do desfile que eles vieram dar uma força, e agora eu já contratei 2 e tem um que tem feito bastante coisa, assim, freelancer. Então foi legal a experiência também para a gente se conhecer e eles aprenderem, né, e agora dar continuidade, né. Então esse desfile, por que que eu trouxe esse desfile? Ele foi a comemoração dos 20 anos aí de borracha amazônica, trabalho com comunidades, né, desenvolvimento de materiais, e depois você me fala a pergunta, porque senão eu desconcentro aqui. Pode deixar. E aí eu quis trazer, então, muita coisa que já era icônica, assim, do meu trabalho, muita coisa que era novidade, as pessoas ainda não tinham visto, né. Então a minha marca é a Flávia Amadeu, mas hoje eu tenho várias marcas, na verdade. Tenho a Flávia Amadeu, que é, esse trabalho que eu faço, assinatura mesmo, né, que é o do desfile aí. E traz essa moda que conecta as pessoas, a floresta amazônica e suas populações. Então esse é, assim, é o nosso coração, está muito ligado à Amazônia, já iniciou com essa com esse DNA sustentável, e eu tenho a marca desde 2004, ali 2004, 2007 ela estava nascendo. 2007 foi a primeira vez que eu lancei os produtos com a borracha, mas antes eu já tinha um trabalho autoral também, mas hoje aí ele foi tomando espaço cada vez mais, né. Aqui fala um pouquinho da minha marca, né, então as joias orgânicas são esses acessórios de borracha da Amazônia, que me levaram para muitos lugares do mundo já ganhei vários prêmios, o prêmio Muda, outros prêmios internacionais também, já expus em vários lugares, e abriu, né, toda esse desenvolvimento.
E hoje eu trabalho com outros materiais, outros produtos também. Aqui as joias, né? Então, são esses materiais que... Eu estava até com o anel aqui, tirei. Olha. Deixa eu ver se aqui eu conto um pouco, né, dessa trajetória. A borracha, essa borracha colorida que está na minha mão, que estava ali, ela nasceu na Universidade de Brasília. Então, eu comecei a trabalhar com esse projeto no laboratório durante minha pesquisa de mestrado. E quando eu entendi que, na verdade, esse material estava sendo desenvolvido, porque era do Laboratório de Tecnologia Química, eu vinha do design. E aí eu fui apresentada para o laboratório como um material inovador, que eu estava buscando, estava fazendo essa pesquisa de materiais, o que a gente podia trazer para a moda, para o design. E aí, aí eu comecei a trabalhar, caiu um projeto na minha mão e as portas do laboratório se abriram, eu comecei a me dedicar, amei esse material e tudo, muito diferente. E quando eu entendi que, na verdade, esse material ele estava sendo produzido para estava sendo produzido, não, desenvolvido, para retornar para a Amazônia, para as comunidades da floresta, aí eu falei, nossa, eu vou fazer isso, eu vou ser especialista nesse material, eu vou ensinar mulheres na floresta. Então, ali foi um super clique, mas eu já tinha tido um clique lá atrás, que era esse de impacto socioambiental. Assim, na época não tinha quase ninguém, e eu vi uma palestra do Renato Imbroise, eu já estava bem assim, início de carreira, mas já entediada, pensando assim, ai, que coisa chata fazer design para clientes, né? Pega o briefing, faz a coisa, e eu me dava muito bem nisso, sim, naturalmente, mas eu já estava enjoada. E aí eu vi uma palestra do Renato e eu falei, gente, mas é isso que eu quero fazer, isso tem tudo a ver comigo. Eu sempre fiz trabalho voluntário, sempre tive isso na minha educação do trabalho social. E eu questionava muito, assim, como que a gente podia ajudar as pessoas, que não era dando esmola, não era, sabe, eu fazia muito trabalho social, então eu ficava meio revoltada às vezes, não quero dar sopa, amanhã não tem, eles estão lá de novo, né? Então, isso me incomodava, né? E então, eu já tinha começado, nessa época, a trabalhar com grupos de artesãos, com mulheres ali no Distrito Federal. E eu também já tinha estado na Amazônia quando eu tinha 15 anos, e eu era apaixonada pela Amazônia, tinha muitos projetos durante a faculdade sobre a Amazônia, eu estudava muito, assim, iconografia indígena, pinturas corporais, várias coisas. E aí, então, ali foi um encontro, parece um quebra-cabeça. E aí eu falei, não, eu vou ser essa pessoa, assim, especialista nisso, eu vou ensinar as pessoas na floresta. E aí começou toda essa... Aí essa jornada virou o principal, né, do que eu fazia. E mais tarde então comecei esse trabalho de ajudar a terminar a borracha, porque quando eu cheguei no laboratório a borracha era muito bruta ainda, assim, era um material que tinha seu potencial, mas não estava legal ainda. E aí, com o meu olhar de design, eu consegui ir mudando, tanto assim, na conversa com os químicos, de entender o material, perguntar, mas precisa dessa química aqui tão forte? Então, muita coisa ligada à sustentabilidade eu já fui implementando ali, porque apesar de ser um produto que era natural, da borracha natural, as químicas eram muito fortes e a gente mudou tudo. Eu melhorei todo o acabamento dela, entendi como que fazia, o que dava para fazer e tudo. E aí, mas mesmo assim, depois que eu terminei... eu lancei as joias orgânicas e comecei a comprar borracha de algumas comunidades que aprenderam com o próprio laboratório, e elas não conseguiam me atender nisso. Eu tinha que jogar muita borracha fora, gastava dinheiro que eu nem podia gastar. E aí eu falei, não, realmente eu tenho que ir, eu tenho que ensinar essas comunidades. E aí foi quando eu comecei
a ensinar. E aí também fui fazer meu doutorado em Londres. E aí foi muito legal, porque, mas você foi para longe, né? Na verdade, eu fui para mais perto, porque estando lá eu consegui fazer minha pesquisa de campo na Amazônia, eu consegui fazer um projeto para a Sky TV com a WWF da Inglaterra, aqui no Brasil. Então, eles me mandaram para cá, eu fui para a comunidade, eu treinei, eu levei técnicos comigo, eu desenvolvi minha metodologia de trabalho, e aí eu fiz doutorado sobre isso, essa metodologia de trabalho com grupos comunitários, porque eu também tinha essa vontade de que isso chegasse nas universidades e que outras Flávias pudessem surgir com mais embasamento, porque eu não via isso nas faculdades, nem lá, e tem muita gente fazendo esses trabalhos com comunidades, mas muitas vezes sem uma base teórica, metodológica, que vai fazer toda a diferença, né? Então, meio que isso. Aí depois, enfim, aí eu voltei para o Brasil, fiz várias acelerações também, ganhei mais prêmios. Fiz acelerações de negócios, porque aí você tem que aprender a lidar com os negócios, não basta ser designer, não basta ir lá na comunidade, você tem que aprender a ser business, né, ser empresária. E aí eu fiz várias acelerações, fiz essa da AUI, que para quem tem interesse, é bom ficar de olho, quem tem um negócio começando, que é a Academia de Mulheres Empreendedoras do Consulado Americano. E aí eles têm um no Brasil, e foi assim, o curso mais sensacional que eu fiz nesse sentido, assim, de formação empreendedora, foi esse da AUI. E aí participei de outras acelerações também que tinham relação com a floresta. Gente, eu não sei o tempo que eu posso falar. Giovana, me fala. Ó, falta, agora são 7h40. Eu acho que a gente podia falar mais uns 5, 7 minutos, e aí a gente podia abrir para pergunta também. Nossa, mas eu nem comecei. Eu vou pular aqui bastante, né? Tá. Falando de sustentabilidade, então, são os valores da minha empresa, e eu já trabalhava com as ODS quando elas começaram. Tinham 17 ODS, agora acho que são 21, não tenho certeza mais. Mas eu comecei a trabalhar com as ODS lá atrás, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, trazer isso para o meu discurso. Aqui um pouco do trabalho com mulheres jovens na Amazônia, não só com borracha, tá? Por exemplo, eu trabalho bastante com os Yawanawá, que é um grupo indígena, é um povo indígena, e lá eles têm outros materiais, tem muitas outras possibilidades. Aí eu tenho essa expertise do látex, então também faço muita oficina relacionada ao látex, mas é isso, dar o valor de design, às vezes para um material, para um produto, a gente trazer isso para outro nível, né? Seja trabalho. Aí vai depender de cada projeto tem o seu propósito também. Aqui eu coloquei mais de 650 pessoas diretamente impactadas, já foram mais. E também 20 comunidades nesses 20 anos. Alguns eventos internacionais, mas eu vou passar para a gente falar um pouco aqui no Brasil Eco, para vocês irem depois, falar um pouco do desfile, porque cada roupa, cada look tinha, né, o seu material e a sua história também. Então, aqui, esse Tramas foi um vestido até que já apareceu em outras exposições, até internacionais, e ele veio ao palco, a passarela, pela primeira vez em 2024. Também fiz um desfile nos Camarões, né, que eu estava mostrando aqui. Eu fiz um desfile de abertura da Semana de Moda dos Camarões, lá em Ondé, na África. E aí foi a primeira vez que esse vestido foi para a passarela, e aí foi de novo no Brasil Eco, um vestido todo de borracha. E aí, então, falando um pouco desse trabalho, né, que foi essa borracha que eu ajudei a desenvolver, a melhorar,
levei para várias comunidades, principalmente no Acre, no Pará também tem um pouco, mas lá no Acre que eu desenvolvi mais, e agora no Mato Grosso, recentemente. Então, é muito legal, porque é um material... É isso, dá para fazer acessórios, mas, gente, o céu é o limite. Eu já fiz coleção de cerâmica, que tinha detalhe em borracha. Então, eu sempre estou quebrando, assim, as barreiras, né, as ideias. E uma coisa que eu acho que também foi o pulo do gato, assim, do meu trabalho, das joias orgânicas, né, principalmente, foi entender que a borracha é borracha, né? Então, você tem um material, um material diferente, vou tratar ele igual aos outros materiais? Não, você tem que fazer essa pesquisa de como usar esse material, como usa esse material, testando mesmo, lidando com ele, porque ele vai te dar as respostas. E a borracha, ela é borracha, ela não é couro, ela não é tecido, ela vai ter um comportamento diferente. E quando eu entendi isso, falei, gente, borracha tem o quê? Elasticidade, tem maleabilidade, tem resistência, tem memória. Então, comecei a trabalhar não sei se vocês estão vendo aqui meu anel, mas peças planas que se tornam tridimensionais quando você veste. E geralmente as minhas peças também têm uma brincadeira de você poder usar de vários jeitos, de fazer alguma troca, ou de ter pelo menos duas formas de usar, né? Então, é isso, entender o material nas suas características, na sua identidade, né? Aqui também uma outra roupa com a borracha da Amazônia. E aqui, gente, eu estava também lançando as unhas, depois eu falo das unhas, se der tempo. E eu coloquei aqui esse vestido, esse look que eu chamei de Chica Rosa, ele foi feito com uma artesã muito querida que chama Chica Rosa, por isso eu chamei de Chica Rosa. E aqui eu estava dando essa oficina, que nas oficinas com comunidades, eu não falo só de como fazer borracha. Isso é o mais fácil e é o de menos, porque depois a gente tem que aprofundar e entender como fazer a gestão dessa produção, como vender essa produção, abrir esses canais de vendas. Mas antes eu abria canais de vendas e as comunidades sabiam fazer a borracha e não entregavam a borracha. O que estava acontecendo, né? Então saiu muito daí meu doutorado também. Por que elas não entregavam? O material estava lá, estava tudo certinho. Então, aí eu comecei a trabalhar toda essa parte de gestão da produção, deles entenderem o que esse material vai virar, entender toda a cadeia produtiva, a cadeia de valor, tudo. Assim, eu trabalho com pessoas, às vezes, semi-analfabetas e doutores, e a gente chega na profundidade necessária para entender aquela cadeia produtiva, e de uma forma muito lúdica, mas assim, bem interativa também, mas muito reflexiva, assim, para a gente fazer a transformação acontecer, né? Então, eu falo assim, uma semana de oficina é para a gente brincar, é uma delícia, mas, mas uma semana não transforma, né? E aí esse trabalho ele é mais longo, assim, ele exige um retorno para a mesma comunidade, todo um trabalho que você vai construindo junto com eles. Então, aqui, aí já mudando um pouco o material, que é látex também. E é um desenvolvimento bem recente. Eu faço essas mantas finíssimas de látex, parece seda. Nossa, é uma coisa assim, parece um balão também, mas ele é macio, sabe? E aí eu desenvolvi esse material, e aí eu fiz essa produção em parceria com com IED, e aí porque eu precisava de mesas grandes, de espaço, né, para produzir. E aí a gente pegou umas férias assim para fazer uma produção, e também foi para a Europa essa exposição, assim, então foi bem legal e nossa, é muito lindo. Tem que fazer mais agora porque também é muito delicado, então vai usando demais, ele começa às vezes a rasgar, né? Igual, muito fino.
bom, enfim, aí tiveram várias descobertas nesse processo também, então, de fazer ele drapeado, fazer ele liso, fazer com textura, fazer essas coisas assim, meio parecendo sei lá, uma anêmona. Mas então foi bem legal, assim, um dos materiais que eu estou apaixonada. Aqui, aí eu tenho uma linha eu também ensino essas comunidades hoje a trabalharem com o tecido emborrachado, né? E esse tecido aqui, a gente emborrachou ele com urucum. Então, dá para a gente trabalhar, assim, muitos pigmentos naturais e, melhor ainda, não precisa de toda aquela química para preparar os pigmentos, porque o látex, ele já segura esses pigmentos, então não preciso. Um amigo meu estava me ensinando a fazer, né, os pigmentos naturais e fixador e tudo. Não, você precisa do pigmento. Ali até extração do pigmento, sim, mas eu não preciso de tantas químicas, porque o próprio látex ele já vai ser o fixador dessa cor, né? E aí a gente fez algumas experiências aí com carvão, com urucum, foram muito legais também. Aqui, ó, no cinto, trabalhei com a corda emborrachada, que vai aparecer também em outro look. E as cordas também são produzidas na Amazônia, é uma comunidade que já trabalhava, fazia o artesanato com fios emborrachados, né? E não sei se vocês conhecem a da Tribo, que é uma marca que faz bastante acessório com fios emborrachados, cordas. Mas quando eu conheci eles faziam só artesanato com os fios. Estava bem no início. E aí eu comecei a pedir para elas, né? Faz o fio emborrachado, vamos vender o fio emborrachado. E aí elas começaram a desenvolver e hoje é o principal produto delas hoje está nos materiais, nos fios, nas cordas, que a gente também vende. É porque eu ia falar da minha outra empresa, outra marca que é a Amadeu, que é a Amazônia Materials and Design United, né? Amazônia Materiais e Design Unidos, em inglês, né? Ficou no meu nome, por isso que é em inglês, que eu peguei o Amadeu e decupei ele. E aí a gente começou a vender esses materiais também para outras marcas, né? A Amadeu, eu montei a Amadeu com esse propósito de fazer desenvolvimento para outras marcas que tivesse esse DNA da sustentabilidade e também fazer esse link, essa ponte com as comunidades, abrir canais de venda. Então, a gente vende esses materiais. A Amadeu é um hub também de materiais. Mas, por exemplo, se o cliente quiser um material que eu não tenho no meu catálogo, a gente vai pesquisar, vai achar solução para ele e vai trazer esse material ou para ele comprar, ou ele comprar direto, enfim, por consultoria, né? Tem várias formas. Aqui também é o trabalho com as meninas do Mato Grosso, essa é uma mãe e uma filha, não, a filha e a mãe. E elas, e aí eu estava mostrando um pouco, trabalhando o artesanato com elas, mas trabalhei com o grupo inteiro, que elas estavam aí nesse momento comigo. Aqui eu falei da bolsa Lux Leaks, principalmente. Aqui é um tecido emborrachado da Amazônia. Esse aqui é o... Depois vocês leem para mim os comentários, que eu não consigo ler agora. Flávia, você acha que eu já posso ir colocando os comentários junto? A gente tem 10 minutos. Ah, tá bom. Eu acho que eu já podia ler. Tá. Primeiro a Ingrid tinha perguntado da sensação de experiência de trabalhar no desfile, mas eu acho que você já falou bastante, né? Se a Ingrid quiser falar mais um pouco, gente, pode abrir o microfone também, levantar a mãozinha, a gente pode juntar aqui as perguntas. Desfile é sempre emocionante, né? É a hora do concerto, é o show. É o show, né? Nossa. Mas é uma trabalheira, viu? Tem hora que eu vou fazer desfile e eu falo assim, gente do céu, por que eu estou inventando isso? Sabe? Mas na hora que você está lá, assim, é sensacional.
Super. Aí a Giovana ela perguntou sobre a sua relação, né, com os povos indígenas, como é que foi esse contato, e foi antes também de você contar. Então eu vou, Eu se a tive Giovana várias. quiser falar mais um pouco, ela pode falar, porque eu tenho mais uma pergunta e duas pessoas levantaram a mão, então vamos juntar. Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Na verdade, com os povos da floresta, um projeto vai chamando o outro, né? Então, a universidade, quando eu fiz a primeira pesquisa de campo, o meu professor da universidade me conectou com, com as pessoas, né, que ele já conhecia, e aí depois foram vindo projetos, eu também vou muito atrás, faço muita network, né? E aí, enfim, a gente vai conhecendo as pessoas e elas vão chamando. Então, tem muitos projetos eu fiz com ONGs também, muitos projetos no início eu banquei muitos projetos, aquela é louca, não tinha, mas eu dava um jeito, fazia parcerias e corria atrás e tudo. E depois eu comecei a ser contratada também para fazer esses trabalhos. Então, por exemplo, essa comunidade do Mato Grosso conseguiu fazer uma captação para me levar. E aí foi bem legal, porque a gente teve alguns encontros online antes, eu já fiz uma estruturação, mas eles conseguiram fazer a captação, e então a gente conseguiu comprar todos os equipamentos, arrumar o espaço de trabalho, enfim, eles conseguiram me levar. Agora o projeto acabou, a gente precisa de mais projetos. Como é importante, né, ter esses projetos para você conseguir receber por isso, né, direitinho e poder fazer esse projeto. Eu vou ler agora a pergunta da Damares, e aí tem duas pessoas que levantaram a mão e eu vou dar espaço aqui. A Damares perguntou: sabemos que o trabalho artesanal ele não segue a ordem cronológica de produção industrial. Você sente essa pressão atrapalhando o processo da sua marca atualmente? Visto que, principalmente nessa década, temos essa cultura fast até nas passarelas? Sim, vou mostrar para vocês o próximo look. Na verdade, a gente tem alguns... essa questão, só para vocês terem ideia, tá? Já fiz encomenda para a comunidade em janeiro, que estava fazendo tudo direitinho, a encomenda chegou em dezembro. Então é muito complicado. Por isso também, quando eu aplico essa metodologia, melhora muito esse aspecto. Mas assim, não resolve. Até pelo tempo das coisas. Na Amazônia, por exemplo, tem a sazonalidade, né? As estações do ano. Não é sempre que está produtivo, tem a seca, tem época que chove muito, então tem que estar ali no meio termo. Eu tenho clientes, com a Amadeu começaram a aparecer clientes querendo escala, então eles gostam dos materiais, mas eles querem escala, claro, eles vendem muito, né? E aí também eu faço essa pesquisa, eu tenho muitas parcerias com laboratórios, indústria, e aí isso aqui tudo é tecido na Amazônia, mas esse aqui não, esse aqui já foi produzido na indústria. E é um material sustentável do látex, esse sobretudo aqui. É algodão com látex. É um desenvolvimento que eu estou fazendo. É penoso também, porque a gente passa por outra coisa, que é a indústria, ela também tem que desacelerar, por mais que seja um processo industrial, ele está ali no meio termo, porque pesquisa, inovação, tem que testar, tem que parar a máquina, fica bom, não fica bom, daqui até ficar bom, é um chão, né? Com certeza. Mas a gente está trabalhando nesse desenvolvimento aí, já vai para 3 anos, a gente já vende, mas ainda a gente vende sob demanda, então junta um número de clientes para a gente poder fazer a produção e aí Vale a entrar. pena, né? Isso, e aí também foi um chão até conseguir uma fábrica que topasse fazer, mas é um super desafio, mas é assim, é um material que substitui couro sintéticos, plásticos, ele é de látex mesmo, super sustentável na indústria. E hoje eu falo assim, eu sou defensora
não só mais da borracha da Amazônia, mas do látex que vem dos seringais do Brasil, porque eles também estão acabando, também estão ameaçados, está tudo virando soja. Então, é um material, esse também é um material que, com escala, a gente consegue estar trabalhando com essas plantações em outras regiões. Aqui, no caso, vem de São Paulo mesmo, então tudo acontece em São Paulo, né? Os fios emborrachados que são produzidos, né, com a minha parceria lá, com a da tribo, também hoje já tem uma escala, elas conseguiram desenvolver alguns maquinários, conseguiram ter uma produção. Então, agora, essa semana está chegando aqui para mim, por exemplo, 500 metros de fio. Então, as encomendas já são bem maiores, você só consegue comprar, assim, 500 metros, 1.000 metros, mais, sabe? É isso. E então tem essa... Eu vou nos dois lados, tanto o artesanal quanto o industrial. Eu gosto bastante também de estar desenvolvendo produtos e materiais industriais, porém sustentáveis. Sim, é muito legal fazer essa junção, né? Eu vou abrir aqui para a Zaya fazer a pergunta dela, aí depois tem a pergunta do Lincoln, e tem mais uma pergunta aqui no chat, e aí eu vou falar para vocês, que agora falta 2 minutos para a gente terminar, mas quem puder ficar mais um pouquinho, a gente consegue sanar aqui essas perguntas, tá bom? Pode falar, Zaya. Oi, Flávia, tudo bom? Me chamo Tudo Zaya. bem. Eu achei muito legal a iniciativa, né, de trabalhar junto com povos originários, povos indígenas, usando o próprio saber, né, o próprio conhecimento desses povos para gerar uma fonte de renda, enfim, né, e também criar peças que sejam mais sustentáveis e ecológicas. O que eu gostaria a dúvida que surgiu, na verdade, né, na minha cabeça, se as marcas, para além desse lugar da produção, da extração, da obra-prima, se eles conseguem inserir esses povos originários, essas pessoas indígenas, também em cargos de liderança, de tomada de decisões das marcas, cargos administrativos, criativos, e por aí vai. Como que funciona isso? Legal. Bom, aí eu acho que são várias respostas também, né? Tudo depende um pouco dos projetos. O que eu tenho trabalhado já há bastante tempo é para que a gente tenha continuidade com as comunidades e elas também tenham autonomia, né? Então, por exemplo, a melhor pergunta, é uma pergunta muito profunda até, né? Quando a gente trabalha ali, essa minha metodologia de cadeia de valor, a gente trabalha para que eles tenham consciência de que eles não estão isolados, de que eles estão lidando com o mercado e como lidar com esse mercado e como lidar com os problemas internos também de logística. Os problemas amazônicos são amazônicos, gente, gigantescos, tá? Então, assim, se a gente tem dificuldades, às vezes, com os artesãos daqui, imagina longe, né? Com problemas de comunicação, limitações, né? Muito, muito grandes. Então, a gente trabalha muito, eu trabalho muito, e nunca estou sozinha, sabe? Sempre tem uma instituição, uma ONG, ou a própria cooperativa da comunidade, que às vezes é ativa também. Mas a ideia é sempre estar junto com a cooperativa para que eles tenham esse aprendizado também de negócios, de cadeia produtiva, e que possam não depender das marcas. A ideia não é eles dependerem das marcas, mas ter autonomia na produção. E a outra coisa é, assim, por exemplo, a precificação, como é que eles ganham, que também sempre é uma dúvida. Então, a gente sempre trabalha esses valores juntos com a comunidade. Então, não o valor que vai sair na loja, a gente trabalha esse entendimento também, mas o valor
ali, para sair da floresta, que seja justo para eles. Então, levantando todos os custos, o tempo que eles trabalham, entendendo todas as questões e conversando muito com eles e com a cooperativa, entendendo os impostos, ensinando para as artesãs que tem imposto que a cooperativa paga. Então, tem esse valor aqui a mais, que a cooperativa também tem o seu papel administrativo, de imposto, de logística, de compra de insumos, que isso é difícil às vezes deles entenderem, sabe? Por que não vem tudo para mim, né? Ou às vezes entrar naquele coletivo que eles trabalham. Então, a gente trabalha sempre nesse sentido. E, por exemplo, mesmo que eu traga alguma coisa lá no Mato Grosso, eu tento abrir canais de vendas para o artesanato delas, mas o artesanato é para que elas vendam nas feiras, aí eu conecto com o Sebrae e tudo para que elas tenham também esse desenvolvimento eu não posso, né, carregar nas costas, eu não consigo. Mas para que elas tenham opções, sabe? Opção de venda aí de outras formas, né? Tem uma variedade de produtos. É isso, aí geralmente a gente trabalha precificação também, junto com a comunidade, né? Então, independente se vai ser eu que compre, outra instituição, qual que é o valor do tecido, do tamanho X, do fio, da borracha, disso, daquilo. Passando para o outro lado, claro que eu vou ter o meu valor, a loja que vai vender vai ter o seu valor, então também trago esse entendimento para eles que não importa se lá na frente vai estar triplicado, porque vão ter outras coisas aí, vai ter website, vai ter logística, vai ter não sei o que, né? Então, eles acabam aprendendo bastante sobre todo esse processo, entendendo que é justo e aqui é possível, isso aqui é possível, né? E aí, o que vem depois disso faz parte de toda essa cadeia de valor também, que vai trazer o trabalho deles, né? Boa. E a hora de trabalho também, né? Também faz parte, a trabalho. gente calcula tudo isso. E junto com elas, para a gente entender. Agora, por exemplo, no Mato Grosso, a gente fez uns cálculos, depois, quando eu comecei a vender, eu fui aumentando o valor delas, porque eu vi que, pô, eu estou conseguindo pôr uma margem maior, aí eu fui dando mais. Mas a gente tem que descobrir qual que é aquele mínimo, né? Até para quem está começando, que no início, realmente, o acabamento não era aquele, não era tão bom, agora já está melhor, então... Aí é uma decisão minha, paga mais, entendeu? Mas a gente vai tentando ser justo, sim, e fazer essas decisões juntos com a comunidade, né? Sim. Agora, Lincoln pode fazer a pergunta e aí a gente finaliza. Beleza. Boa noite, Flávio. Prazer te conhecer, principalmente ter o seu trabalho, não conhecia antes. Adorei o desfile, principalmente a sonoplastia. Eu acho que combinou muito ali, né? Traz um ambiente, a gente olha a textura, cor, etc., remete a gente estar naquele lugar. A moda sustentável sempre fez muito sentido para mim, muito mais como consumidor, tô entendendo ainda a moda que se vai mais para o hobby, profissão, etc., mas principalmente como consumidor, queria saber a sua opinião, ou até mesmo a sua prática, já pensando na acessibilidade desses materiais de origem 100% sustentável. Digo isso muito no sentido de que, quando eu, ou pessoas próximas, etc., vai atrás de produtos, acessórios, roupas, coisas para casa, etc., e a gente vê aquela coisa com material que é de fato sustentável, porque a origem dele veio de uma matéria-prima bem natural, a precificação é muito mais cara. E isso afasta consumidores C, D, E, no geral, conseguir consumir aquilo. Eu mesmo já me vi em diversas situações em querer ter acesso a tal coisa, mas não consegui porque aquele preço está mais caro, e para o meu lado que estuda, tem conhecimento, etc., vai atrás, eu entendo porque que aquilo é mais caro. É uma produção nichada, material de difícil mais acesso, é uma escala muito menor e, querendo ou não, às vezes até imposto envolve também para você poder fazer aquilo, aumenta em... E aí eu queria entender com você como que você acha que até mesmo você, a galera no Brasil em geral, esteja fazendo para começar a popularizar isso, para fazer com que a gente consiga, num futuro, espero que não tão longe,
olhar ali numa prateleira e eu ter a opção daquilo que é 100% sustentável a um preço que todo mundo consiga acessar, sem ser necessariamente só artesanal, que obviamente é maravilhoso, porque a gente valoriza saberes culturais, algo que você está fazendo muito bem dentro de diversos outros segmentos, mas que seja realmente algo, putz, eu posso acessar aquilo com muita facilidade, sem ser necessariamente por um recorte de classe social, sabe? Sim, isso é bem difícil, vou te falar. Uma questão, algumas questões você já falou, né? Assim, de custo mesmo, até, por exemplo, quando a gente fala de Amazônia, para você ir à Amazônia é uma viagem internacional. Então, assim, são valores muito altos, assim, que você tem que gastar. Mas é difícil ainda, viu? É muito difícil. Eu vejo que hoje já tem mais comunidades trabalhando, mais comunidades fazendo, então o produto ele se torna mais acessível. No produto não, os materiais estão se tornando mais acessíveis, né? Quando eu comecei não tinha muito, mas também não tinha muito, e eu acho que ainda não tem, muitas vezes, a valorização do próprio brasileiro, né? Então, quando eu comecei a Amadeu, por exemplo, a olhar para o mercado B2B, eu comecei com a... Ih, saiu aqui. Eu comecei trabalhando, olhando para o mercado externo, porque o mercado externo, ele paga o preço maior e ele valoriza. E aqui, muitas vezes, nem baixando, sério. Para te contar, as minhas peças, quando elas tinham valor, sempre, as joias orgânicas sempre tiveram um valor médio, assim, não era nem muito alto, nem muito baixo. E aí aqui, mas eu tinha um valor bacana. Na época da pandemia, tive uma queda de vendas e tudo, eu baixei muito os valores. Até porque eu tirei das lojas, então não tinha mais aquela pressão de estar vendendo igual o valor das lojas e tudo, então eu podia baixar esse valor. Mas depois foi muito difícil subir de novo. E assim, nem, não era para ficar, só para ficar justo para todo mundo, né? E aí o que eu vim notando, de novo, era essa, mesmo o preço estando muito mais acessível, ainda assim o mercado brasileiro não olha muito para isso. Então, a gente está sempre como que a minha empresa vai ser sustentável trazendo esses materiais da Amazônia? Eles já vêm muito caros, eles chegam aqui já caríssimos, né? E aí como que a gente faz para sustentar mesmo? Senão não dá para trabalhar com sustentável. Eu acho ainda muito complicado, assim. O que eu vejo que é legal, assim, é justamente essa escala, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem os fios que já estão, elas conseguiram escalar. Elas já têm um maquinário simples, não é uma indústria, mas elas, na comunidade, elas já conseguem fazer uma produção bem bacana. Se eu pedir 10 mil metros, elas vão me entregar. E elas já têm outros clientes, tem os clientes delas, não dependem de mim, tudo. Então a gente já consegue ter valores melhores. Esse material que a gente está desenvolvendo, só que aí já tira dessa autonomia da comunidade. Boa noite, gente. Obrigada quem já está saindo. Então é isso, a gente aí tem essa também sempre como fala, esse paradoxo, essa contradição, né? É artesanal, é industrial, o que é melhor, mas o que é mais acessível? Eu trabalho com os dois, eu amo os dois, eu acho que o artesanal é muito maravilhoso. Aqui, só para terminar, aqui é um artesanal industrial na máquina, a aula ficará no YouTube. E aqui já é bem artesanal, tenho algumas coisas artísticas, né, que eu estou fazendo. Mas queria mostrar para vocês isso aqui, tudo artesanal, rendas emborrachadas. Mas é isso, gente. Tentando, Flávia, mas eu acho que a gente tem convite, né, para todo mundo entrar no seu canal, Instagram, isso, né, Flávia? Você pode falar aí as suas redes também para a gente poder seguir e continuar vendo seu trabalho. Isso. O meu trabalho está no flaviamadeu.com.br,
tá na internet. Mas é isso, gente. A gente vai procurando, né, esse lugar que é assim de obra de arte e ao mesmo tempo de tornar os trabalhos acessíveis, né? Sim, a pergunta de milhões, né? Quem souber a resposta aí até o final do curso, por favor, me, me Eu fala. lido com os diferentes mundos disso, né? Sim. Então tá ótimo. A Tati vai tirar uma fotinho nossa. Vou pedir para todo mundo abrir a câmera, mas eu queria te agradecer demais, Flávia. Foi lindo conhecer o seu trabalho, muito inspirador. E é isso, gente. Obrigada Vamos pelas fazer perguntas, muito boas. muito. Essa turma maravilhosa. Então tá bom. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Flávia. Foi demais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Perguntas incríveis, adorei. Que bom que vocês gostaram, fiquei feliz. Muito bem. 1 hora é pouco mesmo, né, Nicole? Passa muito rápido. Legal, que bom. Um beijo, gente. Tchau, tchau.